irmão Fernandes trazer uma salvação da parte de Deus. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Que a paz seja conosco nessa noite. Deus é misericordioso na nossa vida, irmãos. Deus é misericordioso. Irmãos, eu queria que a gente abrisse no livro de Mateus e a gente vai falar um pouquinho da história do nascimento desse Jesus que a gente fala, né? Quinta-feira a gente falou sobre Isaías, né? Do que Jesus passou por nós. A gente falou sobre ser chamado de cristão, né? E já foi tão dolorido, irmãos. E hoje a gente vai falar do nascimento de um improvável, Jesus Cristo. Mateus. A gente vai começar do capítulo 2, 1:18, perdão. Capítulo 1, versículo 18. Louvado seja teu nome, Senhor, pela tua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga glória a Deus. Amém? Começa assim no 1:18 de Mateus. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu assim. Maria, sua mãe, ia se casar com José. Antes de se casar, porém, Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. José, seu futuro marido, resolveu anular o contrato de casamento sem dizer nada a ninguém, pois era um homem bom e não queria humilhar Maria. Amém? Senhores, Deus tem me tocado as últimas oportunidades que eu tive aqui de falar do tamanho dessa misericórdia de Deus na nossa vida. Outro dia a gente falou do Antigo Testamento, das cidades refúgio que Deus já tinha preparado para o escape de alguém que cometesse algum crime, alguma infração da lei daquele local. Então já havia um escape para aquele que cometesse algo, né? Outro passado a gente falou de Isaías, do sofrimento que Jesus passou para que hoje a gente pudesse estar aqui. E a gente vai descer mais um pouquinho, irmão, e falar das circunstâncias que Jesus nasceu. Primeiramente, senhores, Jesus nasceu num casamento que já ia ser um divórcio. Porque pelo fato de Maria ficar grávida, José intentou deixá-la em secreto, né? Ele era um homem bom e não ia casar com uma mulher grávida, ele não tinha tido relação com ela. Então você já começa a ver que Jesus já ia nascer causando um divórcio. Se não fosse a misericórdia de Deus e um plano, Deus foi lá e consolou José, e o anjo falou com ele e disse: não te preocupa, isso que está sendo gerado é pelo Espírito Santo, pode tomar ela, que ela é uma mulher consagrada a Deus. E assim aconteceu, irmãos. No capítulo 2, versículo 6, vai falar de Belém. Mais uma profecia cumprida em Jesus, que ele teve que ser chamado de Belém. Pode vir alguma coisa boa de Belém? E o texto diz: e você, Belém, da terra de Judá, de maneira nenhuma é menor entre as principais cidades de Judeia. De você virá o líder que será o pastor do seu povo, Israel. Então, irmãos, ele nasceu num canto que era considerado ruim, a origem ruim, uma origem talvez pobre e humilde comparado com os outros locais. Então Jesus nasceu num casamento que já ia se apartar de um local ruim de habitação, desconsiderado pelas outras nações. E no 3,14, irmãos, 3,14, perdões, 2,14. 2,14, para você continuar aí na linha reta, vai falar do momento que
que José se levantou, pegou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito durante a noite. Todo mundo quer sair do Egito, né, irmão? Pois José teve que correr para o Egito para escapar. Então já não bastasse ser de Belém, irmãos, ainda teve que ir para o Egito, né? Todo mundo que fala do Egito é pejorativo, é sofrimento, é atrelado à tribulação, há momentos de escravidão na nossa vida, pois Jesus passou pelo Egito, irmãos. E do Egito, senhores, ele já estava passando por perseguição, já estavam procurando matá-lo. Isso é só o nascimento de Jesus, né? Eu acho que todos aqui conhecem. Só, irmãos, que no capítulo 3, e não precisa nem avançar, no capítulo 3 vai falar de um primo dele chamado João Batista, né? João Batista, irmãos, era um homem levantado por Deus para anunciar a vinda do Filho de Deus, Emanuel. Esse cara, senhores, ele seria desprezado se estivesse aqui hoje, porque as suas vestimentas eram escandalosas. O texto vai dizer que ele usava roupa feita de pelo de camelo, cinto de couro amarrado na cintura, era um doido. Na nossa linguagem S37, né? Se alimentava de gafanhoto e mel, vivia no deserto, irmão. Só que ele chegou, senhores, e quando viu Jesus e reconheceu, ele não olhou o Jesus que vinha de um casamento que estava falido, ele não olhou e não viu o Jesus que a sua origem era de Belém, que passou pelo Egito. Ele falou: endireitai as veredas dos vossos pés, preparai o caminho. Quando ele viu, ele diz: eis um homem que eu não sou digno nem de desatar as correias. Ou seja, tem gente que vai olhar, irmãos, a situação da vida que você veio, a sua origem. Muitos são taxados e marcados pela sua origem, pelo que passou, pela sua trajetória até chegar aqui. Só que a Bíblia vai dizer que não houve na terra homem maior do que João Batista, porque ele profetizava. E hoje, irmãos, a gente continua apenas o trabalho de João Batista. A gente vem aqui para falar: endireitai as veredas dos vossos passos, porque existe um Jesus aqui na terra, irmãos, que nós não somos dignos nem de desatar as correias. E esse Jesus, puro e imaculado, pagou o preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui. A reflexão que eu vou deixar, irmãos, para que a gente possa meditar, se você quiser ler depois os 3 primeiros capítulos, que é o nascimento de Cristo, vai ficar uma pergunta: qual é a sua origem? Qual é o pensamento que te impede de servir a Cristo? É a tua origem, o local que tu vem, é o Egito que tu passou, ou é o fracasso da família que talvez tu tenha sido originado? Quando chega a palavra, irmãos, que foi falado por João Batista, ele só vê o Cristo que veio para libertar. Aqui é um local, irmãos, que a palavra vai vir para libertar, não importa nenhuma dessas situações. Aqui não importa a origem, aqui importa se você entende e aceita, se você percebe o tamanho do sacrifício de Cristo que está sendo posto aqui na mesa, se você consegue perceber a dimensão do sacrifício, se você recebe esse perdão, irmão, e passar a viver por ele. A nossa salvação, irmãos, não é por obras, porque se fosse assim, não precisaria Jesus ter vindo, né? Tem muita gente que é caridosa. A nossa salvação é mediante o sacrifício de Cristo na cruz, né? Então, eis aí o caminho. Jesus Cristo. Ele vem quebrando todo o pretexto que talvez você possa ter e alegar que eu sou o que? Indigno de estar aqui? Eu sou indigno de ser um cristão, de me intitular cristão? Eu sou indigno de pegar um microfone? Eu sou indigno de pegar uma Bíblia dessa e abrir e citar para alguém aqui? Por quê? Porque a minha origem é ruim? Porque o meu passado não é tão bonito como eu queria que fosse? Cristo veio para quebrar todas essas histórias, irmãos. E a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você aceitar, irmão, se você se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que Ele pega todos os nossos feitos, joga no mar do esquecimento, né, irmãos?
Sempre cito aqui. Então, irmãos, que em nome de Jesus caia por terra todos esses pensamentos de incapacidade, de indigno, né? Que isso pesa muito sobre, principalmente a mente daquele que entende a origem, né? Talvez, por que eu cheguei aqui, o que eu estou fazendo aqui? Ou de onde eu vim para ter chegado aqui, entendeu? Então, senhores, em nome de Jesus, medite nisso nessa noite. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.